Tela escura. Surge um mosaico de imagens dentro de moldura vermelha, que mostra cenas de atividades de estudo. Ao final, a animação revela a marca Cursos Técnicos e o logotipo da Escola Técnica Estadual. Em estúdio com paredes de madeira clara e piso cinza, uma mulher está ao centro, de pé. À esquerda, o monitor exibe o conteúdo Saúde e Segurança na Atividade Portuária e Agroindustrial. Unidade 3, do Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Ao fundo, há um painel com mapa estilizado de Pernambuco em tons de azul. No canto superior direito aparece a marca da ETE, Escola Técnica Estadual. Ao centro, a professora Crisleide Nascimento, mulher de pele clara, cabelos longos, lisos, de tom claro, veste blusa preta de mangas longas e calça jeans azul. No canto inferior direito da tela está o intérprete de Libras, Davi Pereira, um homem de pele clara, careca, com a barba cheia, que usa camisa preta. Olá, estudante, tudo bem com você? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez, professora Crisleide Nascimento, na disciplina de Saúde e Segurança na Atividade Portuária e Agroindustrial. Nessa unidade 3, conforme você viu no e-book, no material fornecido, estamos trabalhando com o que a gente fala em atividades práticas, tanto na atividade agroindustrial quanto a portuária. E aí eu trouxe para vocês uma apresentação voltada para a segurança do trabalho em silos, tá? Além de proteger a vida, que é o nosso principal intuito, também a proteção do patrimônio. Então, o silo ele é encontrado não só na agroindústria, para o armazenamento de grãos, na maioria das vezes, mas também nos terminais portuários. Tá? A gente vê muito essa estrutura, vocês vão ter no material complementar a diversidade de materiais que são utilizados na construção dos silos, os tipos específicos. Então, é uma estrutura que ela é de grande porte e também é considerado um espaço confinado. Então, só recapitulando, o que é o espaço confinado? De acordo com a própria definição da NR33, o espaço confinado é aquele que não é projetado para a permanência do trabalhador. Então, o trabalho em silo, na verdade, é para manutenção, reparos, mas não para a permanência do trabalhador. Então, ele se caracteriza como um espaço confinado. E os principais riscos a adentrar nessa área, O primeiro deles, que a gente vai elencar, é o soterramento e o engolfamento. Mais adiante a gente vai ver com detalhe cada um deles. Então, é causado pelo desprendimento de grãos, tá? Tanto de pontes ou de paredes. Internamente, no silo, há pontes, pontes rolantes que transportam a mercadoria que está armazenada. E as paredes do silo, com o passar do tempo, ela pode armazenar algum produto e esse produto ele pode vir a desmoronar sobre o trabalhador. E também essa massa de grãos, o trabalhador ele pode afundar nelas. Então, a gente vai ver mais adiante as duas consequências que isso pode causar, tá certo? Esse é um dos riscos mais fatais, tá? Pode causar asfixia indireta e também a pressão do tórax, direta, também por inalação do produto que está ali naquele ambiente fechado. Tudo isso vai causar dano à saúde do trabalhador e, na maioria dos casos, acidentes no interior de silo é fatal. Tá? Além disso, um outro risco que é bastante encontrado é a atmosfera explosiva, a partir da poeira do material armazenado. Então, a poeira fina que os grãos eles desprendem, ela fica em suspensão no ambiente e quando combinada com oxigênio e uma fonte de ignição, seja eletricidade estática. O que é eletricidade estática? Pela movimentação dos grãos no interior do silo, ela vai armazenando energia e isso aí pode causar fagulhas, faíscas, que vai levar a uma explosão se aquela atmosfera for favorável. Então, pode causar explosões devastadoras, tá? E a gente associa isso ao pentágono do fogo, conforme vocês podem ver na imagem, tá? Esse pentágono do fogo que leva à explosão, leva a alguns pontos, que em conjunto, pode causar essa ignição, tá? Então, o oxigênio do ar, aquele oxigênio presente, que vai tornar a atmosfera explosiva, a poeira, do grão, que acaba sendo o combustível, ou até mesmo o gás, os gases liberados pelo grão, porque o grão, quando ele é armazenado, eu trago muito exemplo do grão, porque é uma partícula viva que continua em metabolismo, mesmo após o armazenamento. Então, pelo fato de continuar em metabolismo ativo, ele pode desprender algum gás, tá certo? A dispersão dessas partículas e o confinamento das poeiras nesse espaço fechado. Então, o conjunto dessas peças do quebra-cabeça pode causar a explosão no interior de um silo. Outro risco que a gente pode falar também é a atmosfera tóxica e a deficiência de oxigênio no interior dessa estrutura. Então, a decomposição dos grãos, como eu havia falado, ele vive em metabolismo após armazenamento,
pode liberar esses gases, consumir o oxigênio presente no interior da estrutura e levar à asfixia ou intoxicação do trabalhador que ali está atuando. Um outro risco muito encontrado é a queda de altura, tá? O acesso à escada, à plataforma elevada ou até mesmo esteiras, tá? Exige o cumprimento da NR35, que trata diretamente do trabalho em altura. Além disso, o choque elétrico, tá? Há sistema de ventilação, há sistema de iluminação, há equipamentos móveis no interior do silo e também há silos que têm estrutura metálica. Isso aí, né, a gente sabe que o metal ele é condutor da eletricidade. Então, se não tiver um devido reparo, né, um cuidado e um tratamento preventivo, na verdade, né, pode haver algum vazamento de corrente por conta desses sistemas e o trabalhador pode sofrer um choque elétrico ao encostar na estrutura. Além disso, os riscos ergonômicos e físicos, tá? O risco ergonômico é mais voltado pela questão da postura. A gente sabe que é um ambiente que não é projetado para a permanência do trabalhador e em algumas situações de manutenção, né, o reparo, o trabalhador ele pode se expor a uma postura que é inadequada, até pela própria atividade a ser realizada. Além disso, o risco físico, tá, do ruído, de vibração, tá, pelo excesso dos equipamentos, além do calor, umidade, o esforço físico realmente, o manuseio de ferramentas e cargas. Então, tudo isso se enquadra em riscos ergonômicos e físicos, tá? Um outro risco que a gente pode citar também, né, além disso, né, o risco de acidente propriamente dito. A gente vai mais na frente ver com mais detalhes, tá? Então, a segurança no silo ela é regida por algumas normas, como eu havia falado anteriormente, né? Basicamente, a NR33, que trata do espaço confinado, né? Porque é via de regra, tá? Tem que estar sinalizado que é um espaço confinado, tá? É necessário também uma permissão de entrada, tá? Chamada PET, a entrada de trabalho, um vigia, análise, o monitoramento da atmosfera, a ventilação e também plano de resgate. Então, quem atua em silo nunca deve atuar sozinho, tá? Tem que ter mais um trabalhador para fazer esse papel do vigia, tá certo? A gente tem alguns casos, né, que foram noticiados, né, em relação a esse trabalho em silo, né? Um trabalhador, ele adentra nesse espaço, né, ele acaba respirando essa atmosfera que não é favorável, né, ele pode ter algum desmaio. E aí, se não tiver um outro trabalhador, né, o chamado de vigia, para atender, né, nessa situação de emergência, pode acontecer danos, né, fatais, inclusive. A gente também vê muito caso de pessoas que tentam adentrar no ambiente para salvar o outro trabalhador e pela atmosfera não ser favorável, também acaba tendo danos à sua saúde. E a outra norma regulamentadora é a NR35, do trabalho em altura, tá? Conforme vocês podem observar, os silos são estruturas imensas, né? Então tem uma altura bastante elevada. Então é necessário, tá, levar em consideração a NR35, né, que aplica-se a atividade realizada acima de 2 metros do nível inferior, tá? Assim como plataformas e também no topo do silo. Então exige, além do treinamento, sistemas de ancoragem, né, cintos de segurança tipo paraquedista e o planejamento da atividade. Esse cinto de segurança tipo paraquedista, ele deve ter o talabarte duplo. O que é o talabarte? É aquele ponto que se prende, né? Se ele for duplo, em nenhum momento o trabalhador vai estar solto. Quando ele usa um cabo guia para prender um talabarte, para se movimentar no interior da estrutura, né, e precisar se movimentar, ele vai usar outro talabarte para poder soltar o primeiro. Então, ele com 2 talabartes, ele nunca vai ficar solto em momento nenhum, tá bom? Então, existem algumas medidas de prevenção, tá? E medidas de controle, tá? Primeiramente, o equipamento de proteção coletiva, tá? Conforme vocês já estudaram, os EPCs protegem coletivamente. E a prioridade é eliminar ou controlar os riscos, primeiramente de forma coletiva. Quando não é possível, que se toma as medidas administrativas, a última alternativa é o equipamento de proteção individual. Quando a empresa fornece um EPI, não é porque ela é excelente e boazinha, é porque ela não conseguiu eliminar o risco, né, que se poderia proteger coletivamente. Então, ela fornece o equipamento individual. Então, tem que ter um controle, né, dessa poeira e explosão. De que forma? Pela limpeza frequente, uso de aspiradores de pó industriais, tá? Nunca utilizar a vassoura, tá? A vassoura ela não é adequada para esse tipo de manutenção, né? E ela pode também tornar a atmosfera até explosiva pelo movimento, né, de limpeza.
O sistema também de aterramento é eficaz, né, para dissipar a eletricidade estática que a gente já viu anteriormente. Então, esse sistema de aterramento vai evitar, né, que se acumule essa eletricidade estática e que provoque explosão. Equipamentos elétricos, iluminação à prova de explosão. Essa imagem que eu trouxe para vocês aí em tela é um sensor, né, onde ele vai controlar essa questão da atmosfera explosiva. Tá? Ventilação e exaustão é importante, né? São adequadas para manter a poeira e gases em níveis seguros. Então, o exaustor ele vai dissipar essa poeira ali presente e até mesmo a alta temperatura. A instalação de sensores de poeiras e gases e sistemas automáticos de combate a incêndio. Então, o silo ele compõe de todos esses equipamentos, né, para que se torne um ambiente seguro para o trabalhador. Em relação ao controle de engolfamentos e quedas, tá? Como a gente havia falado anteriormente, uma massa de grão ela pode cair por cima do trabalhador, uma parede de grão que é formada, porque quando o silo ele vai tendo o dispenser liberado para retirar, né, o material armazenado, não necessariamente ele vai liberar de forma uniforme, tá? Ele pode formar vãos no interior, tá, do silo. E aí, a parede que fica agregada, né, a parede do silo, ela pode vir a soterrar por cima do trabalhador. E nesse caso, quando o trabalhador acaba engolindo, né, aquele material presente, a gente chama também de engolfamento. Ou quando ele pisa sobre uma área onde forma bolsões de ar e o trabalhador, conforme está apresentado na imagem, ele acaba soterrando tipo areia movediça, tá certo? Então, é proibido andar sobre a massa de grãos. Como eu havia falado, o grão ele está em metabolismo, então pode formar bolsões de ar, que aparentemente, né, a gente acredita que está uniforme aquela massa de ar, mas pode ter bolsões no seu interior, onde dá aquele efeito de areia movediça ao ter uma movimentação acima, né, da sua linha. Então também eu uso linha de vida, pontos de ancoragem, tudo isso para ter um seguro acesso, né, no trabalho em altura no interior do silo. As manutenções periódicas, tanto de escada, quanto de plataforma, quanto de passarelas. O bloqueio e etiquetagem, né, chamado LOTO, que a gente já viu em outra disciplina de gerenciamento de riscos. Tá? Esse bloqueio e essa etiquetagem no momento de uma manutenção é essencial para garantir a segurança do trabalhador. Então, essas máquinas, esses sistemas de fluxos de grão, quando ele estiver passando por um processo de manutenção, deve ser identificada essa manutenção para que ninguém adentre na área no momento de uma manutenção. Tá? E também o monitoramento atmosférico, tá? O detector de gases, né? O chamado multigás, conforme a imagem está apresentando esse equipamento amarelinho. Ele vai verificar os níveis de oxigênio e também de gases tóxicos e inflamáveis antes e durante a entrada no ambiente de trabalho. Além disso, os equipamentos de proteção individual, como eu havia falado, né? Que é o último caso, quando a gente não consegue proteger coletivamente, a proteção vai de maneira individual. Então, essa é a última linha de defesa que deve ser fornecida e esse equipamento ele deve ser utilizado corretamente, tá? Tanto para soterramento e quedas, atendendo o NR35, é o cinto de segurança tipo paraquedista, como eu havia explicado anteriormente, o trava-quedas, tudo isso conectado à linha de vida. Não adianta o trabalhador ele estar todo equipado e estar solto, né? Ele precisa estar conectado a uma linha de vida. Capacete com jugular, que é a parte que prende o capacete, para que ele não caia durante a sua atividade. Tá? Para risco respiratório e poeira, a utilização de respiradores adequados, tá? Como máscara semifacial, filtros, tá? Para poeiras e também aqueles conjuntos autônomos de ar ou máscara com linha de ar, para ambientes que têm atmosfera perigosa. O óculos de segurança contra a poeira e também contra a projeção de partículas sobre o globo ocular do trabalhador. E para os riscos gerais, a luva de proteção, seja de raspa, PVC ou outras, de acordo com a atividade, além das botas de segurança com biqueira e solado antiderrapante, tá? Então, esses são os cuidados que é necessário ter numa operação de silo, que tanto é encontrado na agroindústria quanto na atividade portuária. E é isso, minha gente. Além disso, o treinamento e os procedimentos de segurança que a gente precisa ter, tá? Procedimentos em situações de emergência. Então, a capacitação, né, o treinamento, ele é fundamental. Tá? O treinamento de todos os envolvidos, né, especialmente para treinamento de NR33 e 35, espaço confinado de trabalho em altura. A APR, que é a análise preliminar do risco, tá? Ela deve ser feita antes de qualquer entrada. E a emissão da permissão de entrada de trabalho. Tá? Para cada acesso é necessária uma permissão de entrada de trabalho. Então, também tem que ter uma equipe de resgate,
tá? Essa equipe ela deve estar treinada com plano de resgate específico para cada tipo de acidente, tá? Intoxicação, engolfamento, tá? De queda. E também a comunicação. O vigia ele deve manter se comunicando, né, de forma constante com o trabalhador que está no interior do silo, né, via rádio, e está pronto para acionar o resgate numa situação de emergência. Então, conforme vocês podem ver na placa, né, uma placa de sinalização de espaço confinado já traz o alerta, tá? Por isso que é muito importante a sinalização de segurança. Então, o espaço confinado ele deve ser identificado e essa frase, né, que assim deve ser seguida, que é proibida a entrada, porque naquele ambiente há risco de morte. E é isso, minha gente. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e me coloco à disposição nos canais de comunicação, nos fóruns, nos chats ou mensagens diretas. Até a próxima! Tela escura, surge um mosaico de imagens dentro de moldura vermelha, que mostra cenas de atividades de estudo. Ao final, a animação revela a marca Cursos Técnicos e o logotipo da Escola Técnica Estadual. Em tela branca, as marcas EducaPE TV, Escola Técnica Estadual, Secretaria de Educação, Governo de Pernambuco.